Olá! Neste vídeo vamos focar em um outro componente importante dos conjuntos de dados, que são os objetos da classe Factor, fator em português. Este conjunto de dados, chamado Pima India's Diabetes Database, está disponível no pacote MLBench do R e contém observações de 768 mulheres com herança dos indígenas Pima, diabéticas e não diabéticas. Aqui está parte do conjunto de dados, onde a variável diabetes é da classe Factor. É uma variável dicotômica com dois níveis ou categorias, positivo ou negativo, indicando se a mulher é ou não diabética. Fatores são usados para representar variáveis categóricas. As variáveis categóricas podem ser nominais, não ordenadas ou ordinais ordenadas. Assim, a lista que forma um conjunto de dados no R também pode conter, além de vetores, componentes da classe Factor. Objetos do tipo Factor são criados por meio da função Factor. Vou criar um objeto DOR da classe Factor. Com esse comando eu criei um objeto DOR que representaria uma variável DOR no R com 6 valores, onde cada um dos possíveis valores da variável, que são as categorias da variável, é chamado de nível, level em inglês. Então aqui eu tenho uma variável DOR com 6 valores e 4 níveis, leve, muita dor, nenhuma, razoável. Se nada for especificado, o R vai assumir a ordem alfabética para os níveis. Então, neste caso, leve precede o muita dor, que precede o nenhuma, que precede o razoável. Em muitas situações, é necessário especificar uma ordem mais natural para os níveis do fator. Por exemplo, uma ordem natural para a dor é da ausência de dor até uma dor com muita intensidade. Então, para fazer essa alteração, uso a função levels, entre parênteses, o objeto onde nós queremos alterar a ordem dos níveis. Neste comando eu alterei a ordem dos fatores e agora na apresentação dos níveis da variável, os níveis da variável vão ser apresentados na ordem que eu especifiquei. Também podemos especificar a ordem dos níveis diretamente na criação do fator, por meio do argumento levels na função factor. Então, aqui eu tenho a função factor. O primeiro argumento cria os valores da minha variável. E o segundo argumento, levels, estabelece os níveis do objeto na ordem especificada. Às vezes é preciso converter objetos de uma classe em outra. Por exemplo, quando precisamos converter um vetor de números inteiros em um objeto do tipo factor. No próximo vídeo vamos ver como fazer isso. Até lá!